Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais uma Talk Dinheiro Vivo Grupo Crédito Agrícola. Vamos falar nesta tarde sobre os desafios da sustentabilidade para as grandes empresas. É um tema que está absolutamente na ordem do dia, é uma transformação que todas as empresas estão a empreender. Diz-se que quem não empreender esta mudança irá ficar pelo caminho, irá à falência. Para as grandes empresas isto implica um esforço bastante grande, implica investimento, implica a ligação entre toda uma série de parceiros, de stakeholders, e é de todos esses desafios e de toda essa transformação que vamos falar nesta tarde. E para já eu vou começar por dar a palavra à Isabel Matos, Diretora de Comunicações e Relações Institucionais do Grupo Crédito Agrícola, que vai dar início aos nossos trabalhos desta tarde com a sua nota de boas-vindas. Olá Isabel, bem-vinda. Vamos começar por si, vamos dar início a estes trabalhos sobre a sustentabilidade nas grandes empresas, os grandes desafios que aí vêm. Muito bem. Boa tarde a todos, oradores e empresas aqui presentes nesta grande sala virtual e obrigada pela vossa presença. O Crédito Agrícola promove hoje a sua segunda talk, vocacionada para a temática da sustentabilidade nas empresas, num momento mais que oportuno, não é? Que é o de repensar os modelos económicos de forma a incluir a preocupação com os temas sociais, ambientais e éticos nas nossas decisões diárias. O Grupo Crédito Agrícola tem vindo a fazer esta caminhada e assumiu publicamente o seu compromisso para com a sustentabilidade e para o combate às alterações climáticas, aos danos ambientais e à desigualdade social. É assim nossa ambição tornar-nos reconhecidos no mercado nacional como um grupo financeiro de referência na sustentabilidade. Sendo que para tal é necessário reforçar a nossa ação como instituição financeira sustentável, inovadora e responsável, para além da nossa proximidade e da confiança que sempre transmitimos aos nossos clientes. Acima de tudo, gostaríamos de ser reconhecidos pelos nossos clientes como uns parceiros de aspirações e de negócio. É isso que nós esperamos que contem connosco nesse aspecto. Queremos incentivar os nossos clientes particulares a serem agentes de transformação do futuro e ajudar os nossos clientes de empresa a estarem mais bem preparados para todos os desafios regulatórios e do mercado. Temos trabalhado em várias frentes. Em 2020 definimos a nossa política de sustentabilidade, identificámos os nossos ODS, os nossos 5 ODS prioritários, criámos 7 grupos de trabalho para implementar um exigente plano de ação e em 2021 continuamos este caminho, mas com uma maior ambição. E é isso que hoje vamos vos mostrar, porque em 2021, através de questionários, começámos a atribuir aos nossos clientes empresa uma notação ambiental que nos permite não só ajudá-las a estarem melhor preparadas para as exigências regulamentares, mas também ao Crédito Agrícola conhecer como está os seus clientes e a sua carteira de clientes a nível da sustentabilidade. Sabemos que é um desafio e que por isso cá estamos hoje para acompanharmos os nossos clientes nesta caminhada. Sem mais demoras, desejo que esta sessão seja profícua e do vosso agrado. Até já. Obrigada. Muito obrigada, Isabel, pelo seu contributo. De facto, há aqui um papel muito importante e esta proximidade e esta relação de confiança com os clientes faz toda a diferença, porque é de facto um suporte fundamental para que pessoas e empresas, sobretudo empresas e as grandes empresas que têm este maior peso, possam fazer este trabalho de transformação rumo à sustentabilidade que todos precisamos de fazer rumo aos objetivos estabelecidos até a nível da União Europeia. Eu aproveito para lembrar quem está a acompanhar-nos que nesta tarde podem enviar as suas questões para o número que irá passar agora em rodapé por WhatsApp. Essas questões serão depois postas por mim aos diferentes intervenientes e o primeiro interveniente desta tarde é uma interveniente, é a Sofia Santos, Sustainable Champion in Chief na Systemic e parceira do Crédito Agrícola para a Sustentabilidade. Olá Sofia. Sofia vai falar-nos sobre a Agenda Nacional para a Descarbonização e a Regulação Europeia sobre Práticas de Sustentabilidade dos Bancos e implicações para as médias e grandes empresas. É um tema absolutamente na ordem do dia, rumo ao grande objetivo de nos tornarmos neutros em emissões até 2050. Sofia, o que nos traz hoje?
Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E o que me traz aqui hoje é apenas dar aqui um pequeno contexto global sobre estes temas começarmos então com este contexto de identificação dos desafios e do contexto europeu em que estamos sujeitos, mas acima de tudo termos a noção de que temos aqui a noção de que, porque é que nós estamos onde estamos, ou seja, na realidade, se vocês olharem para este gráfico, nós conseguimos identificar que o que se passa aqui é um gráfico do PIB, portanto, o produto interno bruto a nível internacional, e podemos verificar que está a crescer de forma exponencial e nós podíamos, de certa forma, pensar, mas afinal, que gráfico é este? Ou seja, custa-nos talvez a acreditar que este gráfico possa ser um gráfico do produto interno bruto a nível mundial, e o que muitas vezes nós nos esquecemos sempre foi, enfim, quais são as consequências deste crescimento. E se por um lado nós de facto conseguimos ver que obviamente que o crescimento do PIB teve efeitos muito positivos, acho que Portugal é um exemplo desse impacto positivo. O que nós conseguimos também perceber é que, apesar de tudo, ainda existe, como este gráfico aqui indica, ainda existe também alguma disparidade social e, portanto, podemos chegar à conclusão que um crescimento do PIB tão elevado teve, sem dúvida, impactos positivos, reduziu a pobreza extrema a nível global, mas também aumentou as disparidades entre os mais pobres e os mais ricos. No próximo slide, nós conseguimos ver que uma da outra parte desta conversa que principalmente aos economistas e aos financeiros falhou foi esta noção de que quando as variáveis do sistema financeiro, do sistema económico crescem, como por exemplo o PIB, existem outras variáveis do sistema terra que também aumentam. E aqui no gráfico da direita nós conseguimos ver várias das variáveis do sistema terra, do sistema terrestre, que têm a ver com as emissões de CO2, com a ocupação dos solos, com as emissões de metano, e portanto nós conseguimos ver que precisamente a partir da mesma altura em que o PIB sobe exponencialmente, nós também temos as variáveis do planeta Terra que sobem, sendo que um aumento desta natureza nas variáveis do planeta Terra implica um desequilíbrio do próprio planeta, e sendo um desequilíbrio de variáveis do planeta, é difícil nós sentarmos com elas e negociarmos uma forma de conseguir evitar este aumento. Portanto, no próximo slide, o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver então que devido a este desequilíbrio das variáveis terra têm existido várias consequências. Uma delas é o aumento da temperatura e as chamadas alterações climáticas que daí decorrem, e só para termos noção de porque é que este tema é de facto muito importante e urgente, os cientistas, de certa forma, os cientistas dizem que se a temperatura mundial, face aos anos de 1800, que é o ano de referência, se a temperatura mundial aumentar mais do que 1,5 graus até ao final deste século, o que acontece é que é difícil de prever as consequências, ou seja, de uma forma muito simplista, o que estamos aqui a dizer é, num cenário dessa natureza, nós poderemos perceber que está um furacão a vir para Lisboa e nós não sabemos, não é possível antecipar se o furacão vai para o Algarve, vai para Lisboa, vai para Aveiro ou vai para o Minho. E, portanto, numa circunstância destas, a costa toda não vai criar resiliência e, portanto, vamos ter, obviamente, danos físicos e danos humanos. Isto é uma consequência se a temperatura aumentar mais do que 1,5 graus. Portanto, qual é o grande desafio do planeta? É que a temperatura mundial não aumente mais do que 1,5 graus até ao final deste século, sendo que, à data de hoje, a temperatura do planeta já aumentou 1,3 e na zona do Mediterrâneo, onde nós estamos, já aumentou 1,5. Portanto, estamos aqui assim na situação de limite. O slide diz aqui uma temperatura de 2, mas na realidade a Organização Internacional já toda ambiciona apenas atingirmos um aumento da temperatura de 1,5 graus, e isso é particularmente importante uma vez que já temos um conjunto de perdas financeiras que resultam de vários desastres ambientais e que são perdas financeiras que já afetam a economia, afetam o sistema financeiro, afetam as empresas, e muitos destes danos ambientais, muitos destes danos decorrentes de tempestades e de outros desastres ambientais, muitas vezes nem sequer têm seguro e, portanto, causa efetivamente um dano para a economia.
Ora, face a este contexto, tem surgido um conjunto de respostas internacionais, que nós podemos ver no próximo slide, sendo que no próximo slide, então, temos como principal aqui a questão do Acordo de Paris. E nós temos de perceber que o Acordo de Paris ambiciona a neutralidade carbónica do planeta. Isto não significa que sejamos ambientalistas, não é essa a abordagem tradicional do tema. O que significa é, para que a temperatura não aumente mais do que 1,5 graus, nós temos de atingir a neutralidade carbónica idealmente até 2050. E temos de recordar porque é que é importante não aumentar a temperatura mais de 1,5 graus, porque vai criar desequilíbrios que vão afetar as populações e vai afetar a economia. E, portanto, é essencial que este Acordo de Paris, podemos passar para o próximo slide, este Acordo de Paris tem assim o objetivo de atingir a neutralidade carbónica inicialmente na segunda metade do século, mas como nós vamos ver, já a Europa antecipou a meta para 2050, os Estados Unidos também, a China para 2060, a Índia para 2070, portanto esta meta de neutralidade carbónica está a ser antecipada. E para nós atingirmos a neutralidade carbónica, nós temos de mitigar, isto é, baixar as emissões de CO2, temos de conseguir adaptar, porque já sabemos que a temperatura, se tudo correr bem, sobe 1,5 graus, mas imaginem o que é que o aumento de 1,5 graus pode originar em alguns setores, como por exemplo a produção de vinho, e acima de tudo precisamos de financiamento que alimente esta transição para uma economia descarbonizada. A nível europeu, e no próximo slide, temos aqui então o foco da Europa em se comprometer em antecipar este compromisso da descarbonização para 2050, e no próximo slide nós temos aqui o sumário do que é o Plano de Desenvolvimento Europeu, dado pelo nome de Pacto Ecológico Europeu, portanto é a Agenda de Desenvolvimento da Europa, e é uma agenda exclusivamente verde, no sentido em que, se o próprio nome disto é um pacto ecológico, é uma estratégia de desenvolvimento da economia europeia em que pretende aumentar o trabalho, aumentar a riqueza e baixar o impacto ambiental nos vários setores, sendo que é reconhecida a importância de não deixar ninguém para trás, ou seja, ser uma transição justa, porque nós sabemos que nesta fase de transição alguns setores irão sofrer e outros setores novos irão surgir, portanto tem de haver aqui um sentido de justiça e de equidade, e também é necessário financiamento para apostar nestas novas tecnologias e nesta nova economia. No próximo slide podemos ver que temos a lei do clima europeia, também temos a lei do clima nacional, e apenas para termos a noção do que é isto, temos aqui a noção de que este objetivo de descarbonização da economia portuguesa e da economia europeia para 2050 já é âmbito de lei. Portanto, criou-se a nível europeu esta lei do clima, e Portugal também, em novembro passado, lançou a sua lei do clima, e, portanto, faz parte do normativo legal de Portugal atualmente atingir também a neutralidade carbónica, o que nos coloca num percurso de estabilidade ao nível de políticas, porque, independentemente dos governos que surjam, temos esta medida que foi aprovada em Parlamento, um Parlamento democrático e aprovado pelos vários representantes da sociedade portuguesa, e, portanto, é obrigação, faz parte da lei, atingir a neutralidade carbónica em 2050 em Portugal. Respostas a nível nacional, nós também temos tido. Em Portugal desenvolveu o roteiro para a neutralidade carbónica, e, portanto, se Portugal quer ser neutro em carbono, tem um roteiro para lá chegar. Estes slides têm muitos números, mas basicamente o que é preciso nós pensarmos é que o objetivo é em 2050 nós praticamente reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa praticamente na sua totalidade, sendo que existirá um foco muito grande no setor dos edifícios e dos transportes para se reduzir as emissões de CO2 nesses dois edifícios, uma vez que, de facto, são esses dois setores em que existe uma maior margem para baixar as emissões de CO2. Mas, como podem ver, as ambições de redução são genéricas para todos os setores, o que significa aqui um enorme desafio de investimento e de novos processos e de novas formas de produzir aquilo que nós consumimos, sempre com o objetivo de baixar as emissões de CO2. No próximo slide conseguimos ver também que o próprio PRR também tem aqui alguma secção
dedicada exclusivamente aos temas da mobilidade, da descarbonização e da bioeconomia e na eficiência energética e nas renováveis. E, portanto, temos aqui a ideia que mesmo nos pacotes de recuperação e no próximo Compete, no próximo quadro comunitário, irá existir um volume significativo de financiamento para ajudar as empresas a caminhar para a descarbonização e para a chamada economia circular. No próximo slide, apenas chamar a atenção que ao nível da Lei do Clima Portuguesa, que é uma lei que é muito completa, vale a pena perceber-se aquilo que esta lei diz relativamente ao financiamento e, portanto, aqui um enfoque muito grande no papel do setor financeiro em financiar a descarbonização e em financiar os projetos que podem, sim, contribuir para o Pacto Ecológico Europeu e, portanto, para a economia verde a nível nacional. A nível do contexto europeu, é um contexto pesado, mas eu vou ser muito rápida. Tudo isto começou em 2018 e ninguém deu conta. E, portanto, em 2018 a Comissão Europeia lançou o chamado Plano de Ação para financiar o crescimento sustentável e que tinha como objetivo revolucionar o setor financeiro. E na altura ninguém deu conta. Este objetivo, o revolucionar o setor financeiro, significa o quê? Que este plano tinha como objetivo e tem reorientar os fluxos de capitais para investimentos sustentáveis, gerir os riscos financeiros e incorporar os riscos ambientais, climáticos, degradação dos recursos na análise dos riscos dos projetos e promover a transparência e a visão de longo prazo do setor financeiro. Ora bem, tudo isto são 3 objetivos que parecem ser muito diferentes daquilo que nós estamos habituados no setor financeiro. Tudo isto deu origem a várias ações. Estão aqui 10 ações e, na realidade, isto desde 2018 surgiu enfim, um surgimento muito intenso de regulação que podemos sumariar no próximo slide. Portanto, no próximo slide, o que é que nós vemos aqui? Saiu muita regulação, esta talvez seja as principais. Número 1, a taxonomia, ou seja, o que são atividades sustentáveis, porque se o primeiro objetivo que nós vimos há pouco, deste plano de ação para financiar o crescimento sustentável, dizia reorientar os fluxos de capitais para atividades sustentáveis, então nós tivemos de definir o que é que são atividades sustentáveis, e isso é definido através daquilo que se chama a taxonomia da União Europeia sobre atividades sustentáveis. Nós também tivemos e temos a regulação, o regulamento de divulgação sobre finanças sustentáveis e que incide essencialmente sobre fundos, a chamada SFDR. O que é que isto implica para as empresas? Os fundos de investimento vão ter de reportar um conjunto de informação numérica, quantitativa e qualitativa sobre os impactos ambientais das empresas em que investem. E, portanto, os fundos de investimento vão começar a perguntar informação ambiental e social aos seus investees. Temos a diretiva de relatório de sustentabilidade corporativa, ou seja, uma diretiva que vem substituir uma que existe agora, mas que vem expandir o âmbito da sua aplicação e que vem obrigar todas as grandes empresas a reportar um conjunto de informação sobre sustentabilidade bastante mais exigente. E depois temos uma outra diretiva que saiu recentemente, que é a chamada diretiva de due diligence, mas que depois será mais desenvolvida pela apresentação seguinte. No próximo slide, apenas para termos a noção do que é que são atividades ambientalmente sustentáveis, só para terem noção, isto é dos principais temas em cima da mesa a nível europeu e a nível de empresas e de finanças, porque de facto isto é complexo, o que está em cima da mesa é a vontade e a necessidade de quer as empresas, quer os bancos, quer os fundos de investimento começarem a reportar de que forma é que estão alinhados com estas atividades ambientalmente sustentáveis. E o que é uma atividade desta natureza? É uma atividade que contribui para pelo menos um destes 6 objetivos ambientais, portanto, aquela atividade em si contribui para a mitigação das alterações climáticas, contribui para a adaptação, para a proteção dos recursos marinhos, se contribui para a transição de uma economia circular, prevenção do controle e da poluição, proteção dos ecossistemas, não pode danificar nenhum dos outros objetivos, tem de cumprir com os critérios mínimos científicos que a taxonomia identifica, ou seja, cada um dos setores, os setores abrangidos por esta taxonomia, os critérios técnicos dizem-nos quais são
quais são os critérios técnicos mínimos para aquele setor estar em atividade o mais ambientalmente fidedigno, chamemos assim, e tem de cumprir também com um conjunto de critérios sociais. O que é importante nós termos noção, e no próximo slide, é perceber que isto não significa que fiquem de fora as atividades que ainda não são totalmente verdes, nada disso. Na realidade, a maioria das nossas atividades não são verdes, porque senão nós não teríamos os problemas ambientais que temos. Portanto, atualmente existem muito poucas empresas que estão alinhadas com a taxonomia, porque senão a taxonomia não seria necessário. O que significa que nós temos essencialmente 3 grandes grupos de atividades. Temos aquelas atividades de baixo carbono, como por exemplo as empresas de energia renovável, reflorestamento e etc., mobilidade elétrica e afins. Temos um conjunto de atividades que estão em transição, ou seja, são atividades que obviamente ainda têm um impacto ambiental significativo, mas que conseguem existir métodos e processos que lhes permite caminhar para baixarem as emissões de CO2. E depois também temos um grupo das empresas chamado enablers, que são empresas que produzem tecnologias ou equipamentos que vão ajudar outros setores a ser mais eficientes. Obviamente, o que é que está em cima da mesa? Que todos os setores têm de ter aqui uma estratégia para a descarbonização. E, portanto, como é que nós reportamos, o nosso alinhamento? As empresas vão ter de reportar o volume de vendas, CAPEX e OPEX está alinhado com a taxonomia. Os fundos de investimento também vão ter de reportar a percentagem que está alinhado com a taxonomia e os bancos vão ter de reportar o chamado rácio verde, o Green Asset Ratio, que é a percentagem dos seus empréstimos que estão associados com a taxonomia. No slide seguinte, apenas um breve sumário sobre uma outra regulação que vai afetar as grandes empresas, mas também afeta as PMEs, afeta as grandes empresas pela obrigatoriedade do reporte a partir de 2024, ou seja, um reporte sobre uma série de temas de sustentabilidade, descarbonização, âmbito 1, 2 e 3 das emissões de CO2, mas também afeta as PMEs porque muitas PMEs são clientes de grandes empresas e as grandes empresas terão de fazer esta análise ao nível da cadeia de valor. No slide seguinte, apenas um sumário dos vários tipos de informação que as empresas vão ter de começar a reportar já em 2024, as grandes empresas, e portanto têm um ano para se preparar e a informação de facto é bastante intensa. Para finalizar, dar a nota de que isto não é um tema apenas do setor privado. Também o PRR tem regulação específica e o compete em que todo o seu cofinanciamento não deve causar danos significativos a nenhum dos 6 objetivos ambientais, portanto, avisar as empresas que o próprio cofinanciamento público vai ter aqui também critérios de sustentabilidade alinhados com a taxonomia e que também aquelas empresas que eventualmente para projetos maiores, nomeadamente 10 milhões e que recorrem a fundos provenientes através do Banco Português de Fomento e que vem deste Fundo Europeu InvestEU Fund, também estes projetos têm de passar por uma coisa chamada Sustainability Proofing, ou seja, uma análise bastante mais detalhada de que aquele projeto de facto não traz impactos ambientais significativos. Por fim, eu se calhar passava para o último slide, é um slide em preto, que tem um fundo preto, que é isto, exato. Eu acho que esta é a frase, isto é o ex-governador do Banco Central de Inglaterra, enquanto governador do Banco Central de Inglaterra, ele fez esta afirmação: quem ignorar as alterações climáticas irão à falência. E, portanto, aqui, de facto, chamar a atenção, eu penso que a maioria da nossa audiência já tem esta informação presente, mas, de facto, estes temas são centrais e é essencial perceber-se que o acesso ao capital a muito curto e médio prazo também estará associado às boas práticas e ao impacto ambiental que as empresas terão. Portanto, quanto menor for o impacto ambiental e o conseguirem reportar, melhor será o acesso a capital. Quanto mais dificuldades tiverem e quanto mais impacto tiverem, o acesso ao capital poderá ser mais dificultado. E é tudo. Obrigadíssima. Não estamos a ouvir. Okay. Está a ouvir-me agora. Obrigada, Sofia. De facto, é como diz, não é possível negociar com o planeta para termos mais recursos, os recursos estão a esgotar-se, há consequências imprevisíveis a caminho.
E temos de agir rumo a esta economia circular. Para isso, a inovação é fundamental, de maneira a conseguirmos ter os instrumentos que nos permitam reaproveitar e aproveitar cada vez mais aquilo que é introduzido nas várias fases dos processos produtivos, de maneira a começarmos a encarar, deixarmos de olhar as coisas como lixo, passarmos a encará-las como matéria-prima, porque muitas vezes há esta possibilidade de interdependência e de umas indústrias alimentarem outras, os resíduos de umas indústrias servirem de matéria-prima a outras, e tudo isso permitirá também essa poupança de recursos. É de facto, como diz, eu acho que a maioria das pessoas já entendeu que o que está em causa é verdadeiramente uma questão de vida ou morte. Vida ou morte do planeta, vida ou morte das empresas, vida ou morte dos negócios, do acesso ao financiamento. Mas como é que se cria incentivos para que essa transformação aconteça mais depressa, seja mais urgente? É mais eficaz criar incentivos para a transformação que sejam positivos, ou é mais eficaz penalizar com mais força as empresas mais poluentes, por exemplo, de modo a forçá-las a entrar neste caminho mais depressa? Eu acho que o ideal seria os estímulos positivos, para começar, que é para estimular e para haver um incentivo, para haver algo positivo. Se eu fizer algo positivo, também recebo algo em troca. E, portanto, eu diria que o melhor caminho é esse, sendo que nem sempre é o caminho possível por várias contingências ou várias limitações, porque isso significa, numa primeira fase, alguém receber menos. Ou é um Estado que recebe menos se existir um incentivo fiscal, ou é alguma instituição que deixa de receber tanto de comissão de juros, por exemplo, por estar a apostar num projeto verde. Portanto, é uma abordagem de médio e longo prazo e que nem sempre é possível consoante os contextos, sendo que eu acho que esse é o que faz mais sentido. Aquilo que virá da Comissão Europeia, ainda não há informação muito definida sobre isso, mas tendo em conta o tipo de regulação que tem estado a sair, e o aperto que a Comissão Europeia está a dar a estes temas, uma das coisas importantes que está em cima da mesa é perceber se um banco, quando empresta dinheiro a um projeto mais verde, se vai ter de reter menos capital, ou se, quando empresta dinheiro a um projeto com mais poluição, vai ter de reter mais capital. Portanto, a segunda opção é uma opção de penalidade de quem é menos verde, e a primeira opção é uma opção de benefício de quem é mais verde. Se calhar, obviamente que a banca, neste caso, prefere o benefício, e eu acho que é de ficarmos à espera que saia a penalização. E, portanto, acho que é bom os bancos começarem-se a preparar de que, possivelmente, esse será um possível caminho, porque só dessa forma é que vai acelerar. Portanto, esta questão de ser um estímulo positivo ou negativo, e o que é que acelera mais, depende do contexto e depende dos setores. E, portanto, se calhar uma mistura entre... Desculpe, Sofia. Há também aqui uma questão de interdependência grande, ou seja, a partir do momento em que uma área tem os incentivos para fazer essa transformação, isso vai acabar por ter um reflexo nas outras áreas todas. É preciso que também haja esta noção de que as empresas, os bancos, os consumidores, todos estão numa mesma relação e todos dependem uns dos outros nesta transformação, não é? Portanto, se calhar, dando os incentivos certos de um lado, não vai ser preciso penalizar do outro lado, porque esta relação vai tendo os seus efeitos. Isso era o ideal, não era? O ideal era que, de facto, não fosse necessário o estímulo negativo de um dos agentes, porque mesmo que existisse, não havia âmbito, não é? Imaginemos, não havia projetos menos verdes, não é? Isso seria o ideal. Mas como estamos longe dessa situação e, de facto, nós temos até 2030 para colocar estas variáveis num sentido de atingirmos a neutralidade carbónica em 2050, eu acho que é bom as empresas e o setor financeiro preparar-se para uma grande dose de regulação, para que se forçar, de facto, este caminho para a descarbonização, o que é um lado bom, porque são investimentos que, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista científico, se provam que são mais produtivos. Portanto, do ponto de vista teórico, investir na eficiência energética é aumentar a produtividade do país. Existem vários estudos na Europa e nos Estados Unidos que evidenciam isso. Portanto, temos de deixar de pensar que isto é um custo, mas sim começar a pensar que investir nesta área é, de facto, aumentar a produtividade do país, porque nós gastamos muito menos recursos e, portanto, a produtividade é maior.
Claro, e aproveitamos todos os recursos que temos até à última gota, até ao último, aquilo que hoje consideramos desperdício. Sofia, obrigadíssima pelo seu contributo. Vamos então seguir com esta talk Dinheiro Vivo, Grupo Crédito Agrícola. Antes de seguir para o próximo orador desta tarde, eu volto a lembrar que quem está a acompanhar-nos que pode pôr as suas questões pelo número do WhatsApp que está a passar agora em rodapé. E vamos então agora ouvir Ricardo Pires, diretor de Direção de Empresas do Grupo Crédito Agrícola, que vai trazer-nos aqui a sua apresentação sobre a sustentabilidade corporativa, que é uma exigência para as médias e as grandes empresas europeias, cada vez mais, e que traz também desafios. Ricardo, obrigada por se juntar a nós nesta tarde. Dou-lhe a palavra então. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas de painel que já deram os seus contributos e os que ainda irão dar. Portanto, como a Isabel Matos mencionou antes, como a Sofia mencionou, 2018 foi um ano em que começou a ficar claro o que é que a União Europeia iria estar a exigir. O Crédito Agrícola fez o seu exercício estratégico em 2019 e em 2020 formaliza ou verbaliza de facto o que é a sua visão, tendo em conta as suas características intrínsecas, o seu ADN e o seu mercado natural. Dedicámos-nos ou concentrámos a dar prioridade a 5 aspectos fundamentais dentro do conjunto de ODS principais das Nações Unidas. E desde então temos vindo a trabalhar no sentido da jornada de implementação desta nossa visão e expectativa de contributo para o desenvolvimento da sociedade portuguesa, que é na prática aquela que nós influenciamos. Slide seguinte, por favor. Pensando um pouco o que é isto e no fundo, antes de entrar em matérias mais formais, o que estamos aqui a falar, que o Crédito Agrícola fez e que no fundo é o que todas as empresas terão que fazer, é uma jornada, podemos chamar um programa de sustentabilidade corporativa, em que na prática começa ou tem que começar com o alinhamento do Conselho de Administração e dos acionistas relativamente àquilo que se pretende alterar. Isto deixou de ser uma iniciativa ambientalista ou temas muito relacionados com gabinetes de qualidade e passou a estar na agenda central, na estratégia central das empresas. E, portanto, nessa perspectiva, uma definição clara do Conselho de Administração e dos acionistas do que é que pretendem para o seu posicionamento, que nós chamamos no ESG, seja um modelo mais modesto, mais pragmático ou mais transformador, porque essa é essa a ambição que vai definir o tom e os recursos que as organizações vão ter que investir para estarem nesta transformação, que é uma condição necessária, ainda que não suficiente para a sobrevivência que há pouco a Sofia comentava. Uma vez percebi como é que isto genericamente se faz ou se fez ou tem que se fazer, é perceber o ponto de partida, perceber quais são as áreas de ESG que são mais relevantes e materiais, compararmos com os nossos concorrentes, tendo em vista que isto vai ser uma variável de competição, como já foi aqui mencionado e mencionarei mais à frente, e ter claro quais são os riscos e impactos que estas temáticas têm. Não há nenhuma operação destas ou nenhuma transformação destas que não seja bem feita sem ter uma estrutura de implementação e de coordenação de implementação bastante objetiva, KPIs definitivos, ter planos de ação, tentar antecipar as metas, porque há sempre desvios e complexidades ao longo do caminho, ter um business plan claro. Aqui, como mencionámos, os bancos estão muito atentos e nós particularmente a apoiar as empresas no que sejam os investimentos e os financiamentos necessários à sua transformação, porque acreditamos que isto é uma variável que vai fazer com que as empresas portuguesas consigam competir ao nível internacional. E estas empresas vão ter que conseguir comunicar internamente e transversalmente os objetivos de alto nível e os resultados que estão a conseguir alcançar. Porque sem partilhar os objetivos e os resultados não é possível ir alinhando a organização. Fazendo aqui a transição para a temática de hoje, no fundo que tem a ver com as obrigatoriedades de reporte formal do que é que as empresas estão a fazer. Portanto, os relatórios ESG a regular servem para medir de forma consolidada a evolução e a performance das empresas e os reguladores de facto estão a colocar pressão nesta matéria e a definir padrão. Slide seguinte.
Portanto, como a Sofia mencionou, em 2014 tivemos a diretiva de reporte não financeiro qualitativo, tendencialmente, e que se centrou muito em torno dos temas do governance e do social, já introduzindo algumas questões ambientais, que estava muito mais intensa nestes dois domínios, e no universo de empresas, 11.700 empresas na União Europeia, tipicamente cotadas, bancos e seguradoras, e algumas de impacto significativo. Portugal só incorporou isto no Decreto-Lei de 89 de 2017, portanto demorámos algum tempo a transpor o nosso enquadramento esta diretiva. Outras surgiram subsequentemente, mas verdadeiramente, e podia passar sempre para o seguinte, agora em abril de 2021, a Comissão adotou a proposta diretiva para relatório de sustentabilidade corporativo, que de facto vai substituir esta noção mais de informação não financeira. Portanto, o que antes se falava de informação não financeira, agora coloca-se como uma dimensão de sustentabilidade. O âmbito das empresas abrangido por isto alargou, agora são todas as grandes empresas e todas as empresas que estão cotadas em mercados regulados, ou seja, as PMEs que estão cotadas vão obrigatoriamente passar a ter que reportar de acordo com esta diretiva, ainda que com requisitos de informação mais simplificados do que as grandes empresas. Como mencionado também, naturalmente que os bancos, investidores, grandes clientes, fornecedores que estão obrigados, full scope, a este tipo de reporte, vão meter pressão não só nas PMEs cotadas como nas outras, para alinharem a partilha de informação por forma a que todo o conhecimento seja transparente ao longo das cadeias de valor. Acima de tudo, esta diretiva vem introduzir a obrigação de reportar a dupla materialidade. E por dupla materialidade queremos dizer que, por um lado, tem que ser avaliado como é que os temas da sustentabilidade estão a afetar os negócios da empresa e, por outro, qual é que é o impacto que a empresa está a ter nas pessoas e no meio ambiente. Slide seguinte. Esta diretiva de relatório de sustentabilidade corporativa vai, por um lado, procurar uniformizar a informação prestada. Portanto, hoje ainda existem alguns graus de liberdade na maneira como as empresas comunicam um conjunto de matérias. Vai tentar introduzir rigor no que é reportado, tentar garantir a veracidade desta informação e vai ter aqui um conjunto de pressupostos ou de procedimentos para que se consiga alcançar este objetivo. Por um lado, as obrigações de reporte vão ter que ser feitas de acordo com padrões de sustentabilidade, têm que ser mais detalhados, vão exigir às empresas que vão ter que etiquetar a informação digitalmente para que isto possa ter leitura por máquinas e desta maneira ser mais eficiente também a partilha e a recolha da informação e, acima de tudo, complementarmente, exigirá auditoria às informações relatadas. O objetivo final é que esta auditoria seja semelhante ao que hoje existe nos relatórios financeiros, colocando a sustentabilidade ao mesmo nível do que são as obrigações de reporte financeiro que hoje existem. A abordagem é progressiva, começa com uma lógica de requisito de garantia limitada, o passo seguinte será a exigência de uma garantia razoável, que no fundo estes dois momentos refletem o reconhecimento que ainda estamos numa fase de aprendizagem e é que ainda é preciso estabilizar os padrões e os critérios de todos os estándares com que vamos estar a medir o tema da sustentabilidade e no impacto da sustentabilidade das empresas. O Grupo Consultivo Europeu de Relatórios Financeiros, FRAG, está a desenvolver estes estándares, portanto as normas, por um lado, estarão adaptadas ao que é a estratégia e as políticas da União Europeia e ao mesmo tempo estarão em articulação com todas as iniciativas internacionais de normalização. A slide seguinte. O que é que se espera? Espera-se que em outubro de 2022 tenhamos conhecimento detalhado do que é que são as regras para se fazer este reporte, que haja
por via de um ato delegado da Comissão Europeia, a adoção destas obrigações de reporte. Isto, no fundo, dará às empresas o ano 2023 para trabalharem no assunto, porque em 2024, impertrivelmente, aquele conjunto de empresas que falámos irá estar obrigada a reportar de acordo com esta metodologia, o que exigirá um processo pesado de recolha de informação, sistematização e partilha com o mercado. Este reporte terá, por um lado, questões mais transversais, já mencionadas, que são agnósticas do ponto de vista setorial, terão questões mais específicas relacionadas com os setores onde a empresa se insere e depois muito particularidades referentes à empresa. O âmbito será o ESG, portanto a componente ambiental, social e a governança, e incidirá sobre o que é a estratégia, a implementação e a performance que a empresa apresenta no cumprimento das várias variáveis que são relevantes para a indústria onde ela opera. Complementarmente, em fevereiro de 2022, a Comissão adotou uma proposta diretiva, que no fundo a Sofia mencionou também, que é a Diretiva de Due Diligence à Sustentabilidade Corporativa, que, sendo uma matéria que eu diria mais soft, é talvez para as empresas e para as administrações das empresas um assunto de particular sensibilidade. Se enquanto falávamos da Diretiva de Relatório de Sustentabilidade Corporativa, estávamos a falar da maneira de comunicar, quando aqui entramos na Diretiva de Due Diligence, estamos a dizer que as empresas e os seus administradores vão passar a ter responsabilidades nesta matéria. As empresas que aqui estão abrangidas é mais amplo, portanto estamos a falar de todas as empresas que numa primeira fase, de um primeiro grupo 1, que tenham mais de 50 milhões de faturação e mais de 500 funcionários, vão estar abrangidos a reportar isto. 2 anos depois vai ser adicionado as empresas que atuam em setores de elevado risco, como os têxteis, vestuário, calçada, agronegócio e recursos minerais, e que tenham mais de 40 milhões de negócios e 250 funcionários. O objetivo é, de facto, promover aqui um comportamento empresarial responsável, deixar claro que é necessário ancorar os direitos humanos e as considerações ambientais no que são as operações da empresa e no governo das empresas, e garantir que, de facto, as empresas atuam e tratam dos impactos adversos das suas ações e das suas cadeias de valor dentro e também fora da Europa. Vai haver aqui um conjunto de benefícios, naturalmente, porque as regras vão ficar claras. Do ponto de vista da gestão das empresas, para além da consciência sobre os direitos humanos e os impactos negativos no meio ambiente, vão ficar com instrumentos para gerir o risco do seu negócio e agir sobre a adaptabilidade e transformação dos mesmos. Atrair talento, estar atentos ao tema da inovação, porque muitas vezes, não sendo prioridade da agenda, deixam passar e depois os setores são ultrapassados por empresas de base tecnológica que fazem a disrupção dos modelos de negócios, e como também já foi mencionado inequivocamente aqui, o financiamento vai ser seletivo. Os bancos, por via do que terão que reportar do seu rácio de ativos verdes, tenderão a estar mais vocacionados ou com mais apetite para financiar as empresas que estejam alinhadas, o que fará com que as empresas que não estão alinhadas não só tenham risco de negócio, como vão ter muito mais dificuldade em se financiar e um custo de financiamento tendencialmente superior. Slide seguinte, por favor. Comentando aqui um pouco o que é que serão, o que estamos a perspectivar que sejam os deveres da empresa. Portanto, a empresa tem o dever de fazer uma diligência, de identificar, procurar terminar, prevenir, mitigar e contabilizar os direitos humanos negativos, o impacto que tem nesta dimensão e também os impactos que tem na cadeia de valor ao nível ambiental. Algumas grandes empresas em particular vão ter que garantir que o seu plano de negócio está alinhado e é compatível com os limites de 1,5 graus de incremento da temperatura. Os conselhos de administração, no fundo, têm o dever de estabelecer e supervisionar a implementação dos processos de due diligence e a sua integração no que é a estratégia da organização. E no que diz na perspectiva geral do seu dever de agir no melhor interesse das empresas ou da empresa que administram, os administradores têm que levar em consideração os direitos humanos e as mudanças climáticas
bem como as consequências das suas decisões em matéria ambiental e de direitos humanos. Portanto, isto traz inequivocamente a gestão, as empresas e a gestão das empresas para a responsabilidade das matérias e procurando desta forma mais um mecanismo de alinhamento estratégico para além das políticas globais e de outros mecanismos que possam provir dos consumidores para que se faça esta neste sentido, e fazendo aqui a passagem para o orador seguinte, estamos aqui com eco. Passagem para o orador seguinte, nós temos tentado, e como a Isabel mencionou, no Crédito Agrícola, iniciou-se um processo de monitorização de como é que as empresas estavam a percepcionar a necessidade desta transformação, com os questionários às empresas, o rating atribuído às empresas, e por outro lado começou-se a qualificar o rating ambiental dos projetos que estavam a ser financiados pelo banco. Portanto, isto constitui o primeiro passo, é a preparação que nós fizemos para começar a entender o grau de awareness e de alinhamento que os nossos clientes têm e naturalmente que a estratégia do banco hoje passa por privilegiar tudo o que sejam operações e clientes que estejam alinhados no que é também a visão do crédito agrícola para a evolução e para a sustentabilidade das comunidades locais. Obrigado. E já lá vamos, Ricardo, aos questionários e aos resultados que a Inês Martins vai ajudar-nos a entender. Mas antes disso gostava de lhe pôr aqui duas questões. Em primeiro lugar, esta necessidade de reporte e de se entender que o reporte do lado da sustentabilidade é tão importante quanto a fidedignidade das contas, quanto ter os reportes financeiros, económicos e de atividades de produção. É preciso haver igual nível de rigor nos dois. Perguntava-lhe se isto já é uma questão que é apreendida pelas empresas, se já dão essa valorização necessariamente igual aos dois fatores ou se ainda há algum laxismo ou alguma benevolência no olhar sobre os reportes de sustentabilidade. Agradeço a pergunta. Eu diria que nas grandes empresas, por maioria de razão e porque já estão habituadas a reportar informação não financeira, há um maior grau de sofisticação e compromisso, tendo muitas delas aderido a uma série de iniciativas nesta matéria, que tendem a dizer que elas já fazem reporte em torno destas três dimensões. Analisam muitas delas a materialidade que afeta a sua indústria e procuram ir estabelecendo objetivos alinhados com a agenda para ir cumprindo isso. Nas médias empresas e nas PMEs, o grau de preparação, de awareness é bastante inferior. E é aqui que nós vemos o grande desafio quando temos países a dependerem da estrutura, na sua estrutura produtiva das PMEs, e estas PMEs forçosamente vão ser condicionadas pelos seus clientes e mercados internacionais a terem este tipo de reporte. Muitas delas, eu diria a maior parte delas, ainda está atrasada face ao que deveria estar, tendo em conta o que é que vai ser o reporte a fazer em 2024. Portanto, não lhe chamaria laxismo, se temos early adopters, se temos várias empresas que estão atentas e que estão a capturar oportunidades de mercado e a transformar-se, a posicionar Portugal em alguns domínios bastante interessantes, mas diria que o empresário mais tradicional tem mais dificuldade em entender, ou tem tido mais dificuldade em entender que de facto isto vai ser a dimensão estratégica do seu negócio, não é mais uma dimensão. Diria que até é preciso colocar isto ao nível do reporte financeiro, porque isto coloca-se ao nível da estratégia corporativa, como a dimensão de como é que vamos transformar os negócios para daqui a 10, 15 anos podermos estar a dar continuidade ao legado destas empresas. Não é?
Nestas médias empresas e também nas pequenas, não é o que nos traz aqui hoje, mas ainda assim há esse desafio, há essa maior dificuldade. Há também casos de greenwashing a que devemos estar atentos e em que medida é que estes filtros da necessidade de comunicação corporativa protege contra esses casos de greenwashing. No fundo são coisas que aparentemente estão a ajudar à sustentabilidade, mas que na verdade não têm efeitos práticos ou às vezes até são piores, não é? Temos casos conhecidos em que isso acontece. Sobre o tema do greenwashing e pegando na matéria da dupla materialidade, muitas vezes o que essas empresas estão a reportar e os ratings ESG, o que elas estão a reportar é de que maneira é que o ESG impacta o risco do negócio da empresa. Não é? Aí não estão a reportar qual é que é a pegada que a empresa tem, qual é o impacto que a empresa tem no planeta. Isto acontece pela maneira como estão a ser utilizados os reportings e os ratings do ponto de vista da interpretação do mercado. Também pode dizer que a questão do greenwashing também acontece porque as regras não estão claras e definidas. Portanto, a partir do momento que estas regras estiverem estabilizadas e em detalhe, admitiria que a probabilidade dessas situações ocorrerem, sendo os relatórios auditados e as regras definidas, tenderá a ser marginal. Portanto, o greenwashing acaba por ser uma consequência do estado embrionário em que o mercado está e que tenderá a estabilizar em padrões comportamentais e de comunicação uniformizados, digamos assim, não é? E mais rigorosos. Ainda assim, podemos já dizer com segurança que não podemos vir a ter mais nenhum caso como o Dieselgate? Não podemos dizer absolutamente nada. Podemos ter fé de que o rigor das premissas desincentivará pelo menos que isso aconteça. Eu acho que temos um processo de aprendizagem coletivo, não é? E que vai ter um ajustamento natural. O que nos preocupa, nomeadamente para e a todos, diria eu, é a velocidade a que isto não está a acontecer, não é? Portanto, o momento foi criado em 21, foi um momento muito intenso em torno desta temática, diria muito buzz ao redor do assunto, mas precisamos de mais velocidade de implementação. Portanto, o problema está na velocidade de implementação e não na velocidade regulatória. E nesse sentido, pronto, temos aqui alguns eventos na Europa que estão a provocar com um custo enorme, alguma aceleração de elementos de transição, mas vemos com boa perspectiva que isto possa acelerar nos blocos europeus, fundamentalmente e americanos. Vamos então, obrigada Ricardo, obrigadíssima pelas suas respostas. Vamos então passar já às respostas que a Inês Martins foi recolhendo. A Inês Martins é Accomplished Sustainability Athlete na Systemic e vai partilhar connosco o que lhe tem chegado nos questionários do crédito agrícola às empresas que têm procurado financiamento junto do banco. Eu volto a recordar que quem está a acompanhar-nos pode deixar as suas questões através do número do WhatsApp que está a passar em rodapé neste momento. E sem mais demoras, passo-lhe a palavra, Inês. Vamos então analisar os resultados dos questionários. Obrigada. Exatamente. Então, a Systemic tem trabalhado com o Grupo de Crédito Agrícola na construção destes questionários e eu vou tentar aqui expor então aquilo que nós fizemos e para que é que estes questionários servem. Como o Ricardo falou aqui há pouquinho, estes questionários foram criados com base na taxonomia europeia e o banco criou vários grupos de trabalho para fazer face a várias regulamentações que têm saído e vários temas relacionados com a sustentabilidade, e o grupo da taxonomia focou-se exatamente no desenvolvimento destes questionários para podermos responder à taxonomia europeia. Estes questionários têm como objetivo a criação de uma notação ambiental e social, que eu vou explicar um bocadinho mais à frente, e pretendem então adquirir informação adicional dos clientes que procuram financiamento. E como é que nós criamos estes questionários? Pode passar à frente, por favor. Estes questionários foram criados com base numa análise dos riscos climáticos a que o Grupo Crédito Agrícola estava exposto e focámos-nos em particular na concessão de crédito
E ao fazer esta análise, identificámos quais eram os principais riscos associados à carteira de créditos do Grupo Crédito Agrícola. E identificámos 4 setores diferentes, onde existia 50% do crédito concedido total, e estes 4 setores decidimos então focar-nos em desenvolver questionários para estes setores. De seguida, aqui apresento-vos então quais é que foram então, os 2 setores que nós começámos a trabalhar. Foram a agricultura e a pecuária e os projetos imobiliários, ou seja, o setor imobiliário. Nós então focámos em 2 estratégias, em 2 tipos de questionários. Um deles, um questionário empresarial, para percebermos ao nível das empresas o que é que as empresas estão a implementar a nível ambiental e a nível de governança, e depois focámos na parte do projeto. Portanto, a empresa vem pedir financiamento ao Grupo Crédito Agrícola, nós precisamos de perceber que medidas são feitas internamente, e por isso temos o questionário empresarial, e depois temos o questionário sobre o projeto que a empresa procura financiamento. E então esse projeto tem sempre um setor associado, e por isso nós então dividimos nestes 2 setores. Depois ainda construímos um terceiro questionário, que é um questionário mais geral, que acaba por permitir identificar quais é que são as medidas que a empresa toma a nível do projeto, que podem contribuir para os objetivos definidos na taxonomia europeia, dos quais, por exemplo, a mitigação climática e a adaptação climática. No slide seguinte, aqui, focando agora aqui no questionário empresarial. Então, este questionário empresarial é só respondido uma vez, portanto, imaginemos um cliente empresarial procura o Grupo de Crédito Agrícola e, por exemplo, tem 2 projetos a pedir financiamento. Ele apenas vai responder uma vez ao questionário empresarial. Este questionário só é repetido se for feita alguma atualização na informação interna da empresa. E aqui com este questionário nós então conseguimos perceber que medidas é que são implementadas a nível ambiental e a nível de governance. Depois, este questionário está adaptado às características das grandes empresas e PMEs, e depois temos um segundo questionário para microempresas, porque nós percebemos que existem necessidades diferentes e portanto, são colocadas questões um bocadinho mais específicas para cada grupo de empresa. Depois temos então os questionários sobre os projetos agrícolas ou sobre os projetos de imobiliário. Aqui no slide seguinte, exatamente, os questionários sobre as operações de crédito vão se focar então na agricultura e na pecuária e também nas atividades imobiliárias, ou seja, na construção, na aquisição e na renovação imobiliária. Portanto, sempre que são estes setores que pedem financiamento ao grupo, existem questionários específicos, porque cada setor tem as suas medidas ambientais que pode tomar diferentes de outro setor. Portanto, existe esta especificidade que nós quisemos desenvolver. Depois existe então um terceiro tipo de questionário, que é um questionário mais geral e que nós conseguimos apresentar a qualquer setor e também perceber o que é que a empresa está a implementar a nível ambiental. E estes questionários, no fundo, vão-nos permitir perceber quais é que são os impactos dos projetos financiados pelo CA em diversas vertentes, em prol de diversos objetivos. Portanto, estes objetivos que vocês veem aqui no ecrã são os objetivos ambientais definidos pela taxonomia europeia e dos quais nós conseguimos perceber, através dos questionários, o que é que a empresa está a implementar a nível destes objetivos. Então, com estes 2 questionários, portanto, a empresa responde a um questionário sobre a parte empresarial, a parte interna da empresa e depois sobre o projeto que pede financiamento. Estes 2 questionários vão permitir obter uma notação ambiental e social, que é então uma notação sobre a qual nós conseguimos perceber se a empresa está alinhada com os princípios de sustentabilidade.
No fundo, se a empresa receber a notação A, significa que está muito alinhada com os princípios de sustentabilidade do Grupo Crédito Agrícola e da taxonomia europeia. O D significa que é um alinhamento muito baixo. Esta notação não é apenas útil para o Grupo Crédito Agrícola, mas também permite à empresa que recebe esta notação perceber se se encontra alinhada com a taxonomia europeia, com os princípios de sustentabilidade e perceber se existe uma oportunidade de melhoria, quer a nível empresarial ou quer a nível dos projetos que pediu financiamento. Portanto, existe esta vertente aqui de perceber que passos é que eu posso dar a seguir para melhorar. O Grupo Crédito Agrícola, ao implementar estes questionários, está a incorporar gradualmente os riscos ESG, ou seja, os riscos ambientais, sociais e de governance na gestão do risco dos seus empréstimos. Ao construir a notação ambiental e social das empresas clientes, irá simplificar também as mudanças que se prevêem no futuro, uma vez que os rácios prudenciais estão associados com os riscos ESG. E com a notação também é possível identificar os clientes com menores riscos ambientais e disponibilizar produtos verdes e com melhores condições a estes clientes futuramente. O Grupo Crédito Agrícola, desta forma, também está a cumprir com as recomendações da European Banking Authority, que é a autoridade europeia da banca, e que antecipa, no fundo, uma nova legislação. Portanto, ao tomar estes passos, já está a antecipar todo esse trabalho que será necessário fazer futuramente. E aqui mostramos uma pequena parte do trabalho que está a ser desenvolvido pelo Grupo Crédito Agrícola, e todo este trabalho irá preparar, no fundo, as grandes mudanças que advêm no curto e no médio prazo, nos temas da sustentabilidade. E aqui mostro-vos alguns dos resultados que nós já temos, que advêm da implementação dos questionários. Nós conseguimos perceber, estes dados são do final de 2021, e verificámos, no fundo, que 50% dos clientes que responderam aos questionários têm um alinhamento muito bom ou bom com a sustentabilidade, o que é excelente, e significa também que existe oportunidade de melhoria, quer a nível das práticas ambientais, quer a nível das práticas sociais dos clientes. Ou seja, isto, no fundo, desta forma nós conseguimos perceber como é que os clientes se alinham com a sustentabilidade e então tomar decisões a partir daí para ajudá-los a melhorar. Porque também os questionários têm este objetivo, ajudar os clientes a melhorar. No fundo, também temos aqui os resultados do setor agrícola e do setor pecuário, que já tínhamos estes resultados para demonstrar-vos. E, no fundo, também temos esses resultados. Na maioria, os clientes estão num alinhamento muito bom ou bom. Aqui, por exemplo, se olharmos para o questionário da agricultura, é mais de 50% está bom ou muito bom. Portanto, só é possível gerir aquilo que nós conhecemos e, ao sabermos isto, conseguimos tomar melhores decisões no futuro. E é isso mesmo que nós queremos, e queremos evoluir e adaptar ainda mais este trabalho a outros setores futuramente. Obrigada, Inês. Obrigada pela sua apresentação, e de facto isto conhecer não só nos permite agir melhor e com maior foco, como também permite desfazer alguns mitos, não é? Porque muitas pessoas acham que setores como a agricultura ainda estão muito atrasados nesta transformação, e a verdade é que são dos que estão mais adaptados às transformações que aí vêm. Estes questionários, mais do que servirem de diagnóstico, servem de ponto de partida para ajudar as empresas que estão com o crédito agrícola a fazer essa transformação. Já tem havido da vossa parte essa iniciativa de as levar por caminhos depois de identificarem o estado em que estão e como podem melhorar-se? Sim, exatamente, é isso mesmo. Nós quisemos primeiro perceber qual é o estado, porque nem nós tínhamos essa noção, porque se nós não temos a informação do nosso lado, nós não conseguimos ter essa oportunidade de tomar decisões. E neste momento nós sabemos qual é o estado
em que os clientes se encontram, ou que medidas em que implementam, em que medidas é que são mais aplicadas em que setores. Nós até conseguimos perceber com esse pormenor, e por isso agora conseguimos tomar mais medidas. Temos feito várias formações e várias interações com os clientes, e temos tentado então fazer essa ponte de, ok, agora que medidas é que, por exemplo, na agricultura, os agricultores podem tomar, que sejam simples e que lhes permitam ganhar mais benefícios a nível de sustentabilidade, que depois também acabam por provocar uma consequência positiva no seu trabalho diário, e, portanto, também tentamos ajudar a desmistificar esta ideia de que a sustentabilidade pode ser um entrave, e queremos fazer essa partilha de informação, porque só tomando decisões com base em conhecimento científico é que também conseguimos melhorar de uma forma rápida, e para que estes clientes possam ter melhores resultados no futuro, e também uma melhor facilidade em obter financiamento para os seus projetos. Claro, e que é muito importante, aliás, tendo em conta o papel da banca e, nomeadamente, do crédito agrícola no financiamento dos negócios. Obrigadíssima, Inês, pelo seu contributo. Vamos então, uma última vez, recordar que podem enviar as vossas questões para o número do WhatsApp que está a passar aqui em rodapé. E vou agora então seguir com a nossa agenda da tarde, dando a palavra ao Ricardo Nogueira, que é especialista internacional de financiamento climático e que vai partilhar connosco a sua apresentação. Olá, Ricardo, sobre como o financiamento climático ao setor empresarial pode ser aqui relevante nesta transformação urgente que as grandes empresas estão a empreender. Olá, Ricardo, obrigada por se juntar a nós nesta tarde. Olá, bom dia. Eu estou aqui em Washington, D.C., então ainda bom dia para mim. Está no difuso horário. Sim, mas boa tarde a todos. E obrigado pela introdução, Joana. Mas primeiro, antes de nada, apesar do meu nome, não sou português, e português não é minha primeira idioma, e também não sou brasileiro, apesar do sotaque. Então eu peço algumas desculpas prévias, caso eu meta algumas palavras em inglês por meio desta conversa, e eu vou tentar ir devagar para ajudar todo mundo a entender o meu português assim, menos desenvolvido, dizemos. Bom, conseguimos entender, não se preocupe, conseguimos entender bem. Bem, perfeito. Então, como a Joana falou, eu trabalho numa assessoria que fica mesmo no cruzamento entre política de clima e financiamento. Nós trabalhamos com clientes, tipicamente são governos, fundações filantrópicas e instituições financeiras que têm um foco em desenvolvimento sustentável. E o que me pediram é talvez para trazer alguns exemplos de projetos atuais, de ideias atuais que nós conhecemos que vêm de fora, que talvez podem ser interessantes para o mercado português, e também para ajudar a fomentar ideias em Portugal. Então, na minha apresentação, eu tenho 3 diferentes conceitos, mas tendo em vista o tempo eu vou focar só num deles. Mas o meu entendimento é que a apresentação vai estar disponível, então eu acho que as pessoas que estão a participar podem depois dar uma olhada na apresentação. Então, tenho 3 exemplos. Um primeiro é uma securitização de recebíveis para poder financiar solar no Brasil, que é o projeto Green FDIC, ou FDIC Verde. FDIC é um fundo de investimento de direitos creditários. Então, tem alguma informação aí. O outro projeto que eu acho que vale a pena as pessoas pesquisarem e darem uma olhada é Climate Investor One. Esse projeto é um fundo que vai providenciar equity e dívida para projetos verdes de infraestrutura em países em desenvolvimento. Por que é interessante o Climate Investor One? É porque traz dinheiro público e dinheiro catalítico junto com dinheiro puramente comercial, misturando os 2 diferentes tipos de fundos, usando o público para reduzir a percepção de risco que talvez atua como um obstáculo para a entrada de dinheiro privado. Então, aqueles 2 eu não vou entrar em muito mais detalhe,
dá para depois olhar na apresentação. O meu foco vai ser numa emissão de um título sustentável, também no Brasil, com o uso dos recursos focado em um projeto de conservação. E eu acho que este aqui talvez pode ter mais vínculo com a situação em Portugal, porque obviamente Portugal não tem uma região como a Amazonas, mas Portugal tem ecossistemas únicos, ecossistemas que vale a pena proteger, e também considerando a mudanças que está acontecendo no interior de Portugal, no lado da agricultura, no setor de agricultura, bem como a mudança em população e a urbanização de Portugal e também a situação com fogos. Portugal, acho que tem muita possibilidade para pensar um pouco mais criativamente sobre soluções de base natural e pensar como para poder financiá-las. Eu sei que já existem alguns esforços neste mercado. O ONG WWF tem um esforço junto com algum financiamento do Banco Mundial à volta de florestas de cortiça. Eu também conheço assim um pouco sobre um projeto no Alto Douro, não é, em termos de rewilding. Mas eu acho que existe ainda mais espaço especificamente no setor da agricultura. Então vou descrever esse projeto que começa no 6º slide da minha apresentação. Então aí pode avançar para aqui mesmo, KPI, Key Performance Indicators Linked Sustainability. Então, como eu falei, esse projeto, perfeito, esse projeto é baseado no Brasil, não é um projeto que já foi executado, é um projeto que está em desenvolvimento, então muita coisa ainda pode mudar. Eu vou descrever o que é o rascunho atual, o que é a ideia atual, mas ainda tem algum trabalho por à frente. E o conceito é o seguinte: existe um estado brasileiro, o Pará, que é um estado na região amazônica, que tem alguma pressão sobre desmatamento. E essa pressão impacta o estado em duas maneiras. Uma é a perda da floresta, então um impacto direto ambiental, mas também tem um impacto comercial, porque a imagem das companhias daquele estado tem uma imagem mais danificada e traz maiores custos para essas companhias para poderem acessar financiamento lá fora, por causa da imagem de desmatamento e medo de financiadores das companhias ter algum vínculo para aqueles processos. Então, o governo do Estado tem a ambição de tomar outras medidas e novas medidas para limitar o desmatamento. Então, esse é um parte do casamento que vai criar esse título. A segunda parte vem de uma fundação filantrópica americana que chama The Gordon and Betty Moore Foundation, ou mais simplesmente Moore Foundation. E o Moore Foundation já há muito tempo tem como missão ajudar a evitar o desmatamento não só nesta região, na região amazônica, mas em outras regiões pelo mundo todo. E talvez a última década eles usaram seus recursos para financiar pesquisas, projetos de advocacia, mas até hoje nunca entraram com financiamento direto. Mas nesse trabalho todo de pesquisas, eles desenvolveram duas teorias que eles acham que são importantes para evitar o desmatamento. Primeiro, eles acham uma maneira para evitar o desmatamento é para fortalecer a capacidade de entidades locais, estatais, ao nível subnacional em particular, para poder enforçar as leis que já existem, porque às vezes existe lei em papel, mas não na prática, e também para criar a capacidade necessária para mudar a direção de desmatamento. Então, esse é um conceito. Então, é fortalecer entidades subnacionais. E o segundo conceito que eles determinaram é a importância de rios livres. Então, isso quer dizer identificar certos rios na região amazônica e preservar permanente aqueles rios como rios sem desenvolvimento. Inclusive, desenvolvimento verde, por exemplo, construir um PCH, uma usina pequena hidroelétrica no rio. Isso pode trazer algumas vantagens verdes em termos de gerar energia limpa, mas na visão do Moore Foundation, qualquer desenvolvimento no rio, mesmo se é uma infraestrutura verde ou se é turismo, acaba trazendo
estradas, e de onde entram estradas, entra desmatamento. Então, eles têm aquele conceito de identificar rios para estabelecê-los como rios livres. Então, essa conversa começou entre o Estado do Pará e o Moore Foundation, para ver como é que eles podem trabalhar, e aí eles determinaram a estabelecer e lançar um título verde que dá para ver na apresentação alguns editais. Mas a estrutura básica é o seguinte, e como eu falei no início, isto aqui é só um rascunho, pode desenvolver, eu estou usando isso mais só para plantar algumas ideias e para as pessoas começarem a ver como é que dinheiro público e dinheiro catalítico, como tem as fundações, pode ser utilizado como dinheiro comercial para fins sustentáveis. E talvez um ponto importante para perceber no lado norte-americano é que as nossas fundações, por lei, são obrigadas a usar parte do seu capital cada ano para fins sem lucro. Então isso acaba criando oportunidades, porque elas sempre estão olhando e estão procurando oportunidades onde eles podem aplicar seu capital e ao mesmo tempo criar impacto. Então, a ideia da estrutura é o seguinte, é que vai haver uma captação de recursos que vão ser utilizados por o Estado para capitalizar a entidade ambiental do Estado, que se chama SEMAS, no caso do Pará. E aquele dinheiro vai ser utilizado para o Pará poder ter maior ambição sobre rios livres e sobre prevenir desmatamento. Então, o uso dos recursos vão ser exclusivamente para SEMAS. Ao mesmo tempo, para ajudar o Estado do Pará e SEMAS capturar dinheiro no mercado e capturar dinheiro a um custo mais sustentável financeiramente para o Estado, o Moore Foundation vai trazer uma melhoria de crédito, Credit Enhancement, e que vai ser um compromisso de pagar parcelas ou pagamentos cada 4 anos e depois no final do projeto um bullet payment, como nós dizemos em inglês, um pagamento assim, uma verba final, que vai ser baseado em certos desempenhos de Pará. Então vai haver um acordo de metas. Atingido aquelas metas, o Moore Foundation tem uma obrigação de fazer pagamentos contra aquelas metas. E são metas que o Moore Foundation obviamente quer catalisar. Tendo esta nova fonte de recursos para o projeto, melhora a imagem de crédito de Pará e também abre o mundo de recursos potenciais que podem ser capturados, não só no mercado brasileiro, mas agora estamos vendo muito mais apetite no mercado europeu em particular, mas também nos Estados Unidos. Agora, essa ideia em global. Agora, como é que isso trabalha em realidade? O que é que são as mecânicas? Então, primeiro, nas nossas discussões com o Pará, decidimos o importante para estabelecer umas condições prévias, então, antes de lançar o título. E essas condições são importantes, primeiro, para poder mostrar ao mundo que existe uma seriedade política ao nível do Estado, e, ao mesmo tempo, também para estabelecer o que é que vai ser o plano de fortalecimento de SEMAS. Então, aí nós estabelecemos 2 condições prévias. Primeiro, é que o Estado precisa identificar um rio antes do título e estabelecer aquele rio como um rio livre. Então, para estabelecer o facto que existe uma maneira jurídica dentro do Estado de estabelecer um rio. E aí foi o rio São Benedito, que é um rio de 350 quilómetros, que o Estado vai conservar como um rio livre. Isso é 1. 2, como condição prévia, é ter um programa diagnóstico de SEMAS, da entidade ambiental do Estado, para entender de onde é que existe desfalques dentro da entidade e para estabelecer um plano para aumentar a capacidade de SEMAS. Aumentar a capacidade em termos de funcionários, em termos de orçamento, em termos de tecnologia, em termos de treinamento. E tendo esse plano de reestruturação de SEMAS, ser um plano que
pode ser financiado por o título e entender bem o que é que vai ser com o orçamento, para ter um vínculo bem mais forte entre os recursos levantados e esse plano. Inclusivamente, também decidimos ter como condição prévia um plano de estabelecer outros rios no futuro como rios livres. Então, não é só aquele primeiro rio que vai ser estabelecido como rio livre antes do lançamento, mas também ter um plano para futuros rios durante um período de 16 anos. Então, tendo isso, aquelas condições prévias permitem nós irmos ao mercado para lançar o título. Na estrutura do título, o More Foundation, como mencionei, vai ter uma obrigação de pagar recursos adicionais contra desempenhos. Então, aí uma segunda parte vai ser para negociar o que é que vão ser aquelas metas. E essas metas vão cair em três cestos. Um cesto são metas da reestruturação de CMAs, então metas em termos de funcionários, contratados, tecnologias utilizadas, novas áreas de desempenho dentro da organização. Um segundo cesto vai ser rios livres, então que novos rios livres dentro do plano vão ser estabelecidos no Estado durante aquele período de 16 anos. E as últimas metas, que vão ser vinculadas ao bullet payment no fim, vão ser metas ao nível do Estado todo. Por quê? Porque nós queremos evitar a situação em que pode haver uma melhoria numa certa região, onde os rios são livres. E quando eu falo rio livre, não é só a água, mas também a área à volta, terreno à volta, o ecossistema à volta do rio. Mas, para evitar a situação em que talvez pode haver uma redução de desmatamento nessas regiões, mas continuar ou crescer em outra parte do Estado, também temos uma meta ao nível estatal. Então, eles precisam demonstrar que o Estado em todo está a atingir as suas metas de desmatamento para poder receber o bullet payment. A outra parte da estrutura que é importante sublinhar é que nós vamos estruturar os pagamentos cada 4 em 4 anos. Então, o título tem um termo de 16 anos, mas os pagamentos vêm em 4 em 4 anos e depois um pagamento no fim. Por quê? Na nossa experiência é importante, quando tem governo no meio, criar um sistema que traz durabilidade política. Então, quer dizer, o governo pode mudar no futuro e não é só no Brasil ou nos Estados Unidos, eu acho que todo o país do mundo, quando entra um novo governo ou um novo partido, muitas vezes não tem eles não têm a mesma emoção ou o mesmo interesse em prosseguir projetos que já existiam antes, todo mundo quer criar coisas só deles. Então, nós achamos importante estabelecer um sistema de incentivos para manter uma continuidade do projeto, sem preocupar muito sobre a mudança de governo. Então, é por isso que temos aquele pagamento de cada 4 anos, tem muito a ver com o calendário eleitoral do Brasil, e depois o pagamento bullet no final também é importante, de novo, para assegurar que o Estado, mesmo tendo melhorias no início ou no meio do termo, que não larga a mão do esforço ou que não está com outra mão noutra região do Estado tomando atividades que vão contra o espírito do Essa estrutura traz vantagens para o More Foundation, também para o Estado. Para o Estado, as vantagens são óbvias. É acesso a capital, que talvez não seria normalmente acessível ou disponível para o Estado. E nós também achamos, por as nossas sondagens no mercado, que também vai trazer acesso a capital a um custo menor do que normalmente encontrado por o Estado. Além disso, caso o Estado atinja todas as metas e tem um bom desempenho, no final o financiamento vai ser a custo zero, porque ainda estamos modelando o que é que vai ser mesmo a contribuição do More, mas a ideia é que vai ser uma contribuição que vai trazer os juros a zero caso eles atingem as suas metas. E para o More Foundation eles também têm muitas vantagens. Primeiro, eles têm uma obrigação de utilizar aquele dinheiro. Eu acho, utilizando o dinheiro de uma forma assim tão concreta,
vai trazer maiores resultados em termos de impactos ambientais de que financiar pesquisas e coisas que são importantes, mas este caminho acho que vai abrir outras portas e vai ter a habilidade de criar ser uma demonstração de para outras regiões também. Então, existe muito interesse no More Foundation. E talvez para acabar, eu mencionei no início que isto aqui ainda não existe, é uma coisa que está em desenvolvimento, muita coisa ainda pode mudar. Os detalhes daquelas metas vai ser o próximo passo, eu acho que vai ser um passo difícil para ter todo mundo de acordo, mas vamos chegar lá. Mas já aprendemos algumas lições que eu acho que são interessantes para o contexto português. A primeira lição é que o apetite para títulos verdes e títulos sustentáveis existe e está crescendo. Até se você vê na minha apresentação, eu acho que temos lá, inicialmente falamos no BNDES. BNDES é um Banco de Desenvolvimento Brasileiro, e a ideia original é que o BNDES ia emitir o título e depois ia fazer um empréstimo com os mesmos termos para o Estado do Pará. Hoje em dia, eu acho que isso não vai ser o caminho. É por isso que está escrito da forma que está. Por quê? Porque nós, quando fizemos a sondagem ao mercado, é que vimos que o apetite para este tipo de produto que tem a possibilidade de mostrar impactos reais, que tem como parceiros organizações como o More Foundation, que trazem um certo nível de credibilidade. Existe muito apetite para private placement ou mesmo para lançar fora do Brasil ou para lançar em moeda que não é o real. Então, esse é um conceito que é importante, eu acho, para as empresas portuguesas terem em mente, fazendo o esforço de ter alguma criatividade sobre suas empresas e pensar como é que vocês podem crescer de uma maneira mais sustentável. Existe muito apetite para esse financiamento. Segundo ponto, ou segunda lição, foi no lado do More Foundation. O More Foundation está pronto a fazer o financiamento catalítico todo sozinho. Mas, depois de fazer o trabalho de montar esta ideia, de trazer todas as partes juntas, o que é que nós encontramos? Agora temos muito outro capital catalítico a bater na nossa porta a perguntar como é que eles podem participar, reduzindo o risco para o More e reduzindo a obrigação financeira do More, trazendo outros parceiros. E, obviamente, mais parceiros que nós podemos trazer, mais possibilidades de replicar esse formato. Agora, o que é importante lembrar é que os parceiros potenciais estão batendo na porta porque muito do trabalho já foi feito. E aquela parte inicial de trazer todas as partes juntas, de pensar a estrutura, de resolver questões políticas, jurídicas, não é fácil. Nós temos uma expressão em inglês, não sei se existe em português, que é cat herding. Como é que seria em português? Pastorear gatos. Ter um rebanho de gatos e tentar levá-los todos na mesma direção não é fácil. E é mais ou menos esse o trabalho necessário para montar algo assim. Mas chegando àquele ponto, o que nós estamos vendo é que o apetite, ambos na parte comercial para poder financiar, mas também em termos de capital catalítico que existe no mundo, para participar em projetos desse tipo, é altíssimo e só crescendo. Então, a última coisa que eu vou deixar cá, eu acho que se eu estava numa empresa no setor agricultor em Portugal ou numa organização que está pensando como para conservar regiões ecológicas em Portugal, tem um sinal forte vindo de fora da disponibilidade de capital, desde que existe o apetite de fazer aquele trabalho inicial de estruturação, de pensar bem, de chegar ao mercado com um projeto que é sério, que está bem vinculado com a direção política e com as realidades comerciais. E aí eu paro e deixo por aí. Espero que eu corri um pouco nos meus 25 minutos, mas eu espero que tudo foi entendido.
Não, foi perfeito, Ricardo. Obrigadíssimo e obrigada pelos casos que nos trouxe aqui. E foi perfeitamente perceptível. Falou um português perfeito, sem nenhum reparo a fazer. E trouxe aqui, deixou-nos aqui com estas pistas interessantes, de facto, que há apetite por títulos verdes, que ele está a crescer, que é preciso envolver todos os stakeholders nesta transformação. E nisto a banca tem de facto um papel importante. O Crédito Agrícola tem trabalhado nesse nível e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, para encerrar esta segunda talk em parceria com o Dinheiro Vivo sobre, precisamente, a transformação para a sustentabilidade das grandes empresas. Ouvimos aqui os contributos de várias pessoas que estão envolvidas neste trabalho. Tivemos aqui o contributo de vários âmbitos desta questão. Pudemos desenhar aqui um retrato mais amplificado e agora vamos então escutar as conclusões que o Licínio Pina já está aqui pronto para nos ajudar a chegar. Olá, Licínio. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer à Global Media e ao Dinheiro Vivo estarem nossos parceiros nesta talk. À doutora Sofia, ao doutor Ricardo Pires e à Inês, também os excelentes contributos que deram para o esclarecimento da nossa posição enquanto banco no caminho da sustentabilidade, e ao doutor Ricardo Nogueira os exemplos que veio trazer com a sua experiência internacional. O Crédito Agrícola percorre um caminho tendente à sustentabilidade das suas empresas, dos seus clientes, e encetamos um caminho no sentido de informar, essencialmente informar, também formar e trazer à discussão os temas relacionados com a sustentabilidade, de modo que o Crédito Agrícola se transforme numa referência de sustentabilidade no mercado português. Nós lançámos os questionários que foram aqui devidamente explicados pela Inês. Penso termos sido pioneiros no lançamento destes questionários e nós pretendemos que, de facto, os nossos clientes olhem para estas questões da sustentabilidade não como um custo, mas como um investimento tendente à sua também sustentabilidade financeira no futuro. O que é que eu quero dizer com isto? No futuro, os financiamentos da banca passam muito pela apreciação que se faz em relação ao seu rating de sustentabilidade e ao cumprimento por parte dos bancos também de um rácio que o banco é obrigado a reportar e que nos ajudem também a reportar um bom rácio verde, que é essa a denominação que um rácio green. E, portanto, nós queríamos que, de facto, os nossos clientes, neste contexto, as maiores empresas, nossos clientes, que penso que na sua grande maioria têm já também incorporado essas componentes da taxonomia europeia, mas gostaríamos que participassem conjuntamente connosco, que fossem nossos parceiros no caminho da sustentabilidade ambiental, tendentes a cumprir as metas definidas no Acordo de Paris. Esse é o nosso desígnio. Eu já referi numa talk anterior que a sustentabilidade é um desígnio de cidadania, é de facto uma questão de sobrevivência do planeta, que também penso que a doutora Sofia teria referido isso. Portanto, eu não me vou alongar mais, agradecer-vos a todos a participação, colaborarem com o Crédito Agrícola. Nós estamos cá para ajudar e estamos cá para fazer, enfim, do nosso planeta Terra, com o nosso contributo pequeno, porque somos, enfim, à nossa dimensão, mas um contributo positivo tendente à sustentabilidade do planeta, com vista não só porque temos metas para atingir, porque temos indicadores, porque há regulamentação, mas porque, de facto, nós pensamos que se cada um de nós fizer um pouco, é o todo que conta. Obrigado a todos. Muito obrigada pelo seu encerramento. É, de facto, o pouco que cada um de nós pode fazer
que irá no fim da linha fazer a diferença. E o objetivo é precisamente esse, é um desígnio de cidadania e é uma questão de sobrevivência, sobretudo tendo em conta o papel da banca no financiamento das empresas e dos negócios. Este envolvimento do crédito agrícola faz todo o sentido. Muito obrigada a todos os que nos juntaram a nós nesta tarde e até uma breve oportunidade.